Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, gente, graça e paz, tudo bem? Você pode sentar. Obrigado, gente. Aleluia. Você está feliz? Coisa boa. Que bom que você escolheu a melhor parte, fez a escolha certa nessa terça-feira chuvosa, de muito trânsito. Você fez a escolha mais sábia. Você que está assistindo no YouTube fez a segunda escolha mais sábia. Na próxima você acerta mais, tá bom? Aleluia, mas que bom que você está aqui. Querido, eu quero honrar a presença de um amigo querido, pastor Rodrigo. Por favor, fica de pé com a sua esposa, diretamente de Minas Gerais, família Verbo da Vida aqui. Sejam bem-vindos, vocês têm uma casa aqui, tá bom? E seus convidados também, fiquem à vontade, é um prazer receber vocês aqui. Pastor Rodrigo uma vez me pegou lá em Águas de Lindóia, a gente numa conferência. Aí a gente começou a conversar, e ele é empreendedor, é homem de Deus, é verbo da vida. Aí já viu, né? A conversa foi ficando boa, 00:30, minha esposa mandando mensagem: cadê você? Eu falei: calma, estou aqui recebendo o homem de Deus, aleluia. Coisa boa. Queridos, para quem estava aqui, viu que no último domingo o Senhor nos inspirou a fazer algo. Nós tomamos uma decisão e nós decidimos que vamos comprar um som novo para a nossa igreja. Você se alegra? Aleluia. É para servir melhor, para a gente ouvir melhor. E graças a Deus, meu irmão, você faz parte de uma igreja realmente generosa. Nós já temos 30% do valor total que precisamos. As pessoas que se comprometeram a pegar junto, sabe, querido, que coisa boa. Nós como igreja estamos avançando, e daqui a pouco você vai estar ouvindo melhor, desfrutando de um ambiente melhor, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Se você ainda não deu o seu nome e quer participar, quer pegar junto, Dani, por favor, fica de pé. Você vai procurar a Dani no final desse culto de hoje e vai dizer para ela como você vai fazer, como você quer participar, e ela vai também te dar instruções, tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 18. Gente, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite, provavelmente é uma das palavras mais importantes que eu já falei nesse púlpito para a nossa geração. Que bom que você ficou empolgado. Assim, eu fico até constrangido com tanta empolgação. Mas eu percebo no meu espírito que nós vamos caminhar por essa trilha durante certo tempo, e como isso é relevante para o nosso tempo, para a nossa geração. E você sabe que esse mês nós estamos falando de adoração. Vai parecer que eu saí do tema, mas não saí, e você vai perceber isso, tá bom? 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim: não olhamos, repete isso comigo, não olhamos. Aí beleza, agora deixa eu ler. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar, repete, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos por sua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade, pela capacidade de ministrar a sua palavra, pela unção para ministrar a sua palavra sobre os meus irmãos, graça, sabedoria para receber da palavra, para acolher com mansidão, para misturar com fé e colocar em prática em suas respectivas vidas. Obrigado, Senhor, por uma noite onde o Senhor alcança os nossos corações. Obrigado, Senhor, por uma aplicação pessoal dada pelo Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, deixa eu dizer, nós vivemos em uma geração distraída. Talvez você tenha percebido ou não, mas um adulto, em média, confere o seu celular pelo menos 96 vezes por dia. Isso é uma vez a pelo menos cada 15 minutos. Tem gente que nem chega nessa média, por quê? Porque a pessoa conferiu uma
e aí ela passa uns 45 minutos aqui, sem nem desligar o celular, aí não conta, né, as 96 vezes, em uma só, ela já fica 2 horas na frente do celular. Mas nunca, em toda a história da humanidade, houve uma geração tão viciada em dopamina barata, tão distraída. Sabe, meu irmão, eu gosto de marketing, né, tem a ver com o meu trabalho. Alguns estudiosos de marketing dizem que a atenção é o novo petróleo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a atenção é algo absurdamente precioso. A nossa atenção é extremamente preciosa. Só que os dados apontam que de 2000 para cá, nesses últimos 25 anos, a nossa capacidade de prestar atenção, a nossa capacidade de concentração caiu de 12 segundos para 8 segundos. Sabe quem ganha da gente na capacidade de se concentrar? Um peixinho dourado num aquário. Ele tem mais capacidade de ficar concentrado do que muitos de nós. Cara, isso é assustador. Porque se você acha que concentração e atenção te gera benefícios apenas do ponto de vista de produtividade no trabalho, meu irmão, você está enganado. Porque para onde flui a sua atenção, flui a sua adoração. E às vezes, nós não fazemos um altar e nos ajoelhamos e dizemos: ó magnânimo, honrado, poderoso TikTok que governas com justiça e equidade. Não, meu irmão, a gente não faz isso para o TikTok, mas a gente diz que a gente está adorando Ele todas as vezes que a gente ignora o Deus do céu e dedica aquilo que de mais precioso nós temos para uma rede social. Era uma boa hora para dizer amém, dar uma dançadinha e tal. Senhor, eu te adoro, você tem o primeiro lugar na minha vida, só não tem na tua agenda. Alô, falhou? Sabe, meu irmão, essa é uma conversa franca para te ajudar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, se você lê o livro As 5 Linguagens do Amor, ou pelo menos se você sabe do que eu estou falando, muitas vezes a linguagem de amor que Deus espera de nós não é palavras de afirmação, é tempo de qualidade. E aí a gente diz para o Senhor tem o primeiro lugar da minha vida, dos meus objetivos, dos meus sonhos, de tudo que eu sou. Dá o primeiro lugar do teu tempo também. O irmão já roubou aqui a cena, né? Esse é o tema da ministração, tá bom? Redimindo a atenção. Depois você passa lá no RH para a gente ter uma conversa. Aleluia. Mas eu gosto, porque redimindo a atenção. O termo redenção é um termo que o judeu conhece muito bem. A palavra redenção, ela traz a ideia de comprar de volta. Isso é redenção. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor, naquele contexto judaico ali, que a Josi está devendo para a Júlia. E olha a cara de brava da Júlia, né? Ela não vai perdoar fácil a dívida da Josi. Então, o que uma pessoa faria nesse contexto? Uma vez que ela não tem capacidade de quitar a sua própria dívida, ela mesma se tornaria escrava da pessoa, do seu credor. Esse era um contexto da época. Se você vê Êxodo, o Senhor até estabelece algumas regras para isso. Então, era esse o contexto. A pessoa que tinha uma dívida e não tinha capacidade de pagar, ela se tornava escrava da outra. Aí imagina, eu estou aqui, culto de terça-feira, terça do sobrenatural, tá a irmã Júlia lá no teclado, e cadê a Josi para cantar? E eu me pergunto, rapaz, cadê a Josi? A Júlia fala, estava devendo para mim, agora está trabalhando lá, fazendo meus trabalhos de casa, minha lição de casa lá no meu lugar. Aleluia. Você vê que a irmã já ficou até mais feliz, né? E aí eu falo, não pode.
Aí o que eu faço? Eu junto os irmãos aqui, cara, a gente ama a Josi. Mesmo ela tendo uma dívida, mesmo a dívida não sendo nossa, nós podemos redimir a Josi. Aí a gente vai e paga a dívida dela. Mesmo a dívida não sendo nossa, nós pagamos, nós compramos ela de volta. Isso é redenção, amém? E eu sinto que o Senhor está nos convocando para redimir, para comprar de volta a nossa atenção. Infelizmente, queridos, por conta das distrações, nós estamos nem vendendo barato, nós estamos dando de graça, de mão beijada para o nosso inimigo, um dos bens mais preciosos que o nosso Senhor nos deu, que é a nossa atenção. Tem um homem de Deus, deixa eu pegar aqui a frase dele, que é o Martin Lloyd Jones. Oh, aleluia. Ele diz o seguinte: a razão pela qual muitos cristãos vivem vidas fracas é porque estão divididos em sua atenção. Eles querem um pouco de Deus e um pouco do mundo. Meu irmão, Jesus... deixa eu ler outra frase aqui. Isso daqui é maravilhoso. O John Piper disse assim: Satanás devora pessoas por meio da distração. Se a frase parasse por aí já estava bom demais, né? Satanás devora pessoas por meio da distração. Ele não precisa fazer você odiar Deus. Basta fazer com que você torne Deus como secundário. O diabo sabe que ele não vai conseguir te influenciar a odiar o Senhor, mas talvez ele consiga te influenciar a tirar Deus do posto de primeiro lugar e colocar Deus entre as suas prioridades. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não aceita ser uma das suas prioridades. Ou ele é a prioridade, ou ele não é seu Senhor. No Evangelho, meu irmão, sabe, a gente precisa falar mesmo, porque hoje em dia, infelizmente, nós como brasileiros estamos nos tornando maioria na nação. Até 2030, o povo evangélico se tornará 60% da nação brasileira, e isso é maravilhoso. Mas, meu irmão, infelizmente, nós estamos deixando entrar no nosso contexto algo que antes era só dos nossos irmãos católicos, que é o quê? Agora a gente tem o evangélico não praticante. Você até gosta desse negócio de igreja, você vai lá, você chora. Ai, bonito, né? O pastor fala umas coisas, dá um calorzinho aqui no coração, né? É muito bonito igreja. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não entra nessa não. Se você acha que evangelho é isso, não é para você, meu irmão. Sabe o que é evangelho? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Evangelho ainda é abrir mão de tudo por amor daquele que entregou a vida dele por mim. Isso é evangélico, é evangelho, aleluia. C.S. Lewis disse: se você procura uma religião para ficar confortável, não recomendo o cristianismo. Quer ficar confortável, meu irmão? Cristianismo não vai funcionar. Porque essa religião aqui ainda é do Deus que se tornou homem por amor de nós, para nos dar acesso à própria vida dele. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se esperamos em Deus só para as coisas dessa vida, somos mais miseráveis dos homens. A bênção do evangelho é saber que nós podemos viver uma vida extraordinária aqui na terra, mas o negócio fica bom mesmo do outro lado da eternidade, meu irmão. Aí lá está o nosso tesouro, aquilo que nós esperamos, o nosso Jesus manifesto, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, querido, a Bíblia, ela diz muito sobre atenção. Ela diz muito sobre onde não colocar a nossa atenção. Por exemplo, Mateus 6,19. Está recebendo algo bom essa noite?
Mateus 6,19 diz assim: não ajuntem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ele está falando aqui sobre você colocar 100% da sua atenção simplesmente naquilo que é material. Deus é contra a riqueza? De modo algum, querido. Deus espera mesmo que você redima as riquezas, amém? Por conta do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de conhecer grandes homens de Deus que são muito relevantes nas suas áreas de atuação, inclusive financeiramente. E meu irmão, como é lindo ver um homem do reino, com mentalidade do reino, usando o recurso para o reino. Eu tive a oportunidade de visitar aqui no interior de São Paulo um irmão, um homem de Deus, que é bilionário, e aí ele tem o maior acervo pessoal de Bíblia, uma coisa linda, um homem de Deus, um homem simples, um homem humilde, que você pode conversar com ele o dia inteiro, você jamais imaginaria o nível financeiro desse camarada. Só que ele me convidou para ir em um evento. Ele falou: André, já que você está na minha cidade, vamos num evento? Rapaz, eu já pensei, nem roupa eu tenho para isso, né? Quando um cara desse nível financeiro te chama para ir num evento, sabe qual era o evento, irmão? Tem uma casa para ex-moradores de rua, que ele sustenta do próprio bolso. E lá tem 50 ex-moradores de rua, e aqueles caras cantando que Jesus encontrou a vida deles com lágrimas nos olhos. Eu falei: meu Deus, é para isso que o dinheiro serve no reino. Agora, você precisa decidir para onde está indo a sua atenção. Deixa eu ler um texto, está lá em 1 Timóteo 6, versículo 17. Olha só: ensine os ricos deste mundo. Diga, está falando comigo? Nossa, essa vocês falaram com vontade, né? Que igreja interativa, meu rapaz. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro. Não está falando ensine os ricos deste mundo que não tenham dinheiro. Se o Senhor fosse contra dinheiro, Ele falaria isso, né? Ensine os ricos desse mundo que façam pix para mim. Não, Ele não está falando isso. Ele está falando, ensine os ricos desse mundo como lidar com as riquezas. Qual é a maneira certa de lidar com as riquezas? Não depositar a sua confiança no dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo que necessitamos para a nossa satisfação. Deus não tem problema com recurso. Deus ele não espera que você coloque a sua confiança, a sua esperança, o seu coração no recurso. Onde deve estar a sua atenção? No Senhor. Logo que eu cheguei na palavra da fé, eu ouvi um homem de Deus falando algo que me abençoou muito. Ele falou assim: você precisa entender que o dinheiro é mais rápido que você. Se você corre atrás dele, você nunca alcança. Se ele corre atrás de você, ele sempre te alcança. Deuteronômio 28 diz: essas bênçãos, né? Essas bênçãos te seguirão e te alcançarão se você seguir essas coisas. E ele passa a determinar algumas coisas. Sabe, meu amigo, quando você ouve e honra o Senhor, as bênçãos do Senhor correm e te alcançam. Amém? Sua atenção não pode estar no recurso, que é instável, mas a sua atenção, sua confiança, sua esperança precisa estar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor não tem oscilação. Quando Haddad faz determinadas declarações, o Senhor não oscila. Amém? A Bíblia diz em Tiago 1, no versículo 17: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Em Deus não tem variação, meu irmão. É por isso que no Senhor você pode depositar a sua atenção. Amém? Filipenses 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, querido,
depositar a sua atenção nas preocupações dessa vida, vai roubar sua paz. O Bill Johnson é um homem de Deus que eu gosto muito, e ele fala o seguinte: se você sabe que a palavra de Deus é a sua fonte de vida, de esperança, e que é dela que você recebe nutrientes para a sua vida, e se você sabe que as notícias do mundo vão roubar a sua paz, e ainda assim, deliberadamente, você decide se alimentar mais das notícias do mundo do que da palavra de Deus, a sua ansiedade e depressão é autoimposta. Porque se você sabe que destas fontes, Deus não tem nada contra celular, tá? Na verdade é o que você faz com ele. Se você sabe que dessas fontes vem preocupação e ansiedade, e você rejeita a palavra de Deus para ficar com aquilo que traz preocupação e ansiedade, querido, você decidiu abraçar doenças psicossomáticas. Óbvio, gente, deixa eu refazer essa frase porque pode ser muito complicada, né? Doença é doença, ok? É uma patologia, nós cremos que Jesus cura, por favor diga amém. E Deus não tem nada contra você ir para o médico, para o psicólogo, você tratar doença conforme deve ser tratada. Você crê em Deus e usa a sabedoria dos homens, amém? Mas querido, muitas vezes, e esse é meu ponto, nós estamos nos colocando numa situação delicada por conta de decisões próprias, de decisões nossas. Nós decidimos nos alimentar diariamente, corriqueiramente daquilo que nos gera preocupação. Nós treinamos o nosso cérebro para se distrair. O Senhor pode nos ajudar e trazer redenção para a nossa atenção, amém? Glória a Deus. Onde deve estar a nossa atenção? Colossenses 3, versículo 2 diz assim: mantenham ou pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma versão que diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Onde deve estar a sua atenção? Nele, no Senhor, que não há mudança e nem sombra de variação, amém? Hebreus 12, no versículo 2, o texto diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Aleluia. Sabe, meu irmão, aqui ele está falando, vamos ler o versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, o que está acontecendo aqui? No capítulo anterior, é o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé, que ele vai mostrando grandes homens de fé. E aí, agora no capítulo 12, ele está falando, já que estamos rodeados por esses camaradas, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, meu irmão, só dizer corra com perseverança não resolve o nosso problema, né? Porque talvez nós perguntaríamos, como que eu vou correr com perseverança? O texto explica, mantendo o nosso olhar firme em Jesus. Perseverança ou inconstância tem a ver com para onde você está olhando. Não dá para ser perseverante distraído. O método de Deus para nos mantermos constantes e perseverantes é manter o nosso olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o próprio Jesus, volta lá para o versículo 2. O próprio Jesus, o texto diz, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado em um lugar de honra à direita do trono de Deus. O próprio Jesus, o nosso exemplo de perseverança, ele concluiu a sua obra porque ele mantinha diante dos seus olhos a alegria que estava proposta. Meu irmão, quer viver uma vida de esperança, quer viver uma vida de perseverança? Aliás, mantenha os seus olhos, a sua atenção no lugar certo.
Vamos continuar. Mateus 6. Eu quero falar isso. Desculpa, depois a gente lê Mateus 6. Eu fico olhando para a vida do apóstolo Paulo, e eu não sei você, eu fico com um pouco de vergonha do meu cristianismo, tá? É um desabafo. Porque eu falo assim, meu amigo, Paulo era casca grossa demais. Um homem culto, inteligente, estudou na melhor estrutura da sua época, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, camarada bom no que fazia. O apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele chega a dizer que ninguém da idade dele, no país dele, estava no nível dele. Pensa aí. Na idade dele, na nação inteira, não tinha um igual. Esse mesmo apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, ele diz assim: aquilo que era lucro, passei a reputar como perda, por causa da sublimidade do conhecimento. Desculpa, vamos ler Filipenses 3, versículo 4. A gente lê a partir do 4. Ainda que outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. E aí Paulo vai dar uma carteirada aqui. Olha só. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Todo judeu era, e aqui o que o apóstolo Paulo está falando é: eu sou judeu raiz. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Paulo não era pouca coisa, meu irmão. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Ele está falando, eu era basicamente o cara. Continua. Pensava que essas coisas eram valiosas. Vamos para a NVI, por favor, nesse mesmo versículo. Contudo, o que para mim era lucro, essas coisas que Paulo falou, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Você está reparando o que ele está falando? Ele está falando assim, eu tinha motivo para me orgulhar, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu tinha gabarito, pedigree, eu tinha indicação, eu era o cara, mas agora eu peguei todos esses títulos e para mim eles são esterco. Quantos aqui sabem o que é esterco? Amém, não precisa revelar, né? Então tá bom. E ele fala, considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Vamos continuar. E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar ressurreição dentre os mortos. Próximo. Isso aqui é maravilhoso. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo isso o quê? Conhecer a Cristo, ser encontrado nele, alcançar ressurreição dentre os mortos. Ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Próximo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me. Isso significa, tirando a atenção das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, ou adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando, olha todos esses títulos, olha toda essa influência, olha toda essa pompa que eu tinha, tudo isso para mim é esterco, e agora eu estou perseguindo um alvo. Qual alvo? O prêmio da soberana vocação. Eu estou buscando Jesus. Ele decidiu tirar a atenção das coisas que antes davam a ele orgulho e colocar a atenção
naquele que é digno da nossa atenção. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Atos, no capítulo 20, versículo 24. Vamos ler? Atos 20, 24. Vamos ler do 22, que eu sempre faço isso, né? Desculpa. Aqui, gente, só para dar um contexto, aqui o apóstolo Paulo já estava velhinho. Ele manda chamar numa região de praia os seus discípulos, os seus ministros, gente que ele formou, para se despedir, para falar assim: gente, estou indo. E aí, vamos ler. Ele diz o seguinte: agora, compelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Então ele está falando, agora o Espírito Santo está me mandando para Jerusalém, e eu não sei o que vai acontecer. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Quantos estão animados para o chamado de Deus? Aleluia. Imagina, eu falo, o Espírito Santo está me levando para um lugar, eu não sei o que me espera nesse lugar, mas o Espírito Santo me falou que uma coisa eu posso ter certeza que vai acontecer. O quê? Prisão e sofrimento. Parece desanimador, né? Mas olha o coração desse camarada. Próximo versículo. Todavia, não me importo. Aleluia. Isso daqui a gente está falando de um camarada que dedicou a vida para Jesus, que dedicou seus melhores dias, seus melhores esforços, tudo para Jesus. E agora, no final da sua vida, ele está falando assim: eu só sei que ainda tem pela frente prisão e sofrimento. E aí quando alguém poderia pensar: que injusto, um servo de Deus, um homem que buscou Deus a vida toda, vai acabar a vida desse jeito. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: no Evangelho nós não estamos correndo por uma coroa corruptível. No Evangelho nós estamos correndo, meu irmão, por aquilo que é incorruptível, aquilo que o ladrão não pode roubar, meu irmão. E aí o apóstolo Paulo diz: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Ele falou: minha vida só tem valor se eu cumprir uma coisa, aquilo que Jesus me chamou para cumprir. O Evangelho, meu irmão, é ter sido convidado pelo próprio Deus para correr por uma carreira, para correr por um alvo, por um prêmio que realmente importa. A nossa vida pode e deve ter impacto nessa terra, mas o Senhor nos chamou para prestar atenção nos impactos que são para a eternidade. É por isso que muita gente fica em dúvida e confusa acerca do Evangelho. Tem muita gente que olha para crente, e quantos aqui conhecem uma tiazinha da oração, uma senhorinha, as tiazinhas do coque, sabe? Mulher que anda mais orando do que de pé. Aí às vezes a gente vai rotular essas pessoas, a gente não, né? Mas algumas pessoas vão rotular dizendo assim: olha aí, viveu a vida servindo o Senhor, viveu a vida enfurnada na igreja, e a vida vai e acaba e não aproveitou nada. Querido, você não sabe de nada. Você acha que quem aproveitou foi quem está no pecado? Você acha que quem aproveitou foi quem vendeu a sua própria vida para conseguir algum conforto? Meu irmão, tem muita senhorinha que ninguém sabe o nome, mas são famosas no céu, porque tem legiões de pessoas que foram salvas por causa da oração de muita vovó, que você não dava crédito, que estudou só até a 2ª série, mas impactaram vidas, nações com o joelho no chão. No Evangelho a gente não está correndo para ter conforto. No Evangelho nós estamos correndo por uma coroa corruptível. E se você não prestar atenção naquilo que realmente importa, você vai ficar confundido. O que realmente importa, aquilo que o nosso Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Sabe, querido,
Eu não julgo que eu já tenha chegado lá, mas eu quero dizer como o apóstolo Paulo, um dia eu quero chegar. Em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado. Existem pessoas, meu irmão, que precisam encontrar você. Sabe que quando negligenciamos o nosso chamado, não só a nossa vida é impactada, mas a vida daqueles que precisavam ter um encontro com Deus através de nós. Tem gente que vai encontrar Jesus através de você. Por favor, não negligencie o chamado. Tem gente que vai ter a vida transformada por causa de você, do seu posicionamento. Por favor, querido, não negligencie o chamado. Deixa eu abrir meu coração como pastor de uma igreja. Sabe que nem sempre a gente está no ápice da nossa animação para congregar. Nem sempre todas as coisas estão perfeitinhas e ajustadas na nossa própria vida, na nossa casa, nas nossas finanças. E a gente, como tudo vai bem, então eu vou para a igreja cantar uma canção feliz. Não, meu irmão, isso é o Barney. Querido, nós fazemos o que fazemos pela responsabilidade que temos diante do Senhor, daquilo que Ele nos chamou para fazer. Às vezes a gente chega na igreja e aí o louvor está cantando e a gente está pensando assim, misericórdia, sou eu que vou ministrar mesmo daqui a pouco? Só que de repente o Senhor começa a te lembrar de vidas transformadas, de famílias que estavam tão desajustadas e quando começaram a ouvir essa palavra, tiveram transformação, tiveram mudança, meu irmão, e aí você olha para si mesmo e fala, quem sou eu para parar o que Deus está fazendo? Deus está construindo algo extraordinário, e que honra, que privilégio é fazer parte disso, que presente, meu irmão, é ver vidas transformadas. Qual é o galardão do ministério? O galardão do ministério, querido, não é ganhar muito dinheiro, não é viajar para muitos lugares, dormir nos melhores hotéis do mundo. Não, meu irmão, o galardão do ministério é vida transformada, é ver gente que antes não queria saber de nada com Deus, agora vivendo uma vida intensa para Deus. A Bíblia diz em Hebreus que ninguém toma para si essa honra, a não ser quem é chamado pelo Senhor. Querido, deixa eu te dizer, ministério não é penitência, é privilégio para poucos. Quem são esses poucos? Aqueles que Deus escolheu e aqueles que escolheram também dizer sim ao chamado. Aleluia, eu nem sei porque eu entrei nisso, mas já estou aqui, vamos continuar. Sabe, querido, eu vejo muitas pessoas que têm consciência que foram chamados por Deus para fazer coisas extraordinárias aqui, chamados por Deus, e você tem dentro do seu coração o desejo de dizer sim para o Senhor, mas muitas vezes você usa muletas emocionais para não dizer esse sim. Não, mas como que eu vou dizer sim para o chamado? Se tem tanta coisa importante, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada mais importante do que responder ao Senhor que te criou. E que bom poder ter essa conversa com você, porque você não vai entrar nessa enganado. Entregar a vida para Jesus é de graça, é pela graça. O Senhor Jesus morreu no nosso lugar e nos deu acesso pela graça, amém? Agora, viver uma vida que agrada a Deus custa tudo, e vale a pena demais. Aleluia. Onde está a sua atenção? A W. Tozer disse, o que nos distrai de Deus não são apenas coisas ruins, muitas vezes são as coisas boas que tomam o lugar daquilo que é melhor. Às vezes nós não estamos distraídos com o pecado, nós não estamos distraídos com coisas erradas, às vezes nós estamos distraídos com coisas boas,
que estão roubando a nossa atenção daquele que é o melhor. Não deixe os presentes que o próprio Deus te deu te roubarem de Deus. Sabe, eu lembro de uma história, Rodrigo, do apóstolo Guto. Ele fala quando ele era criança, as filhas, ele chegava de viagem, né? Viajava muito, chegava de viagem, e a filha mais velha, na época ele só tinha duas, a filha mais velha vinha e ao invés de abraçar ele, abraçava a mala, porque ela sabia que ali na mala que estavam os presentes, né? E a mais nova vinha e abraçava ele, e ele achava engraçado, né? Tá tudo bem, criança é assim mesmo. Ó, criança é assim mesmo. Até quando nós, o povo do reino, vamos preferir os presentes do que a presença? Maturidade, meu irmão, é a gente preferir o papai do que o presente do papai. Deus não tem problema nenhum em presentear, Ele é um ótimo presenteador. Mas a expectativa do nosso Senhor é que a gente amadureça ao ponto de entender que Ele é melhor do que qualquer presente. Isso é papo para filho maduro. Tá tudo bem, criança prefere os presentinhos, tá tudo bem. Agora, querido, não queira ser criança para sempre. Você não é o Benjamin Button. Deixa pra lá. Amadureça, meu irmão. Você pode crescer, amém? Coloca a sua atenção no Senhor. Aleluia. Salmo 121, versículo 1 diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu coloquei esse texto aqui, porque quando ele diz olho para os montes, ele está falando sobre atenção, querido. Às vezes, nós estamos tão distraídos que no momento da preocupação, no momento da angústia, no dia mal, a gente olha para todo canto, menos para aquele que pode ser o nosso socorro, aquele que disse que é socorro bem presente no dia da angústia. Sabe, querido, olha para o lugar certo. O Senhor sabe como te ajudar e Ele quer te ajudar. Não fica distraído do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Às vezes, o que nos distrai do Senhor somos nós mesmos. Deixa eu tentar exemplificar o que eu quero dizer, ou explicar o que eu quero dizer. Nós sabemos que Deus é poderoso, amém? Nós sabemos que a obra de Deus vai acontecer, amém? Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer mais abundantemente além de tudo que pedimos ou imaginamos, amém? Só que às vezes a gente se distrai quando a gente olha para nós mesmos. A gente sabe que Deus é poderoso, Deus pode fazer. Agora o problema é que a gente se distrai quando a gente olha para as nossas próprias fraquezas e limitações e fala, beleza, eu sei que Deus pode fazer, mas através de mim? Sim, através de você. Não se distraia. Não é sobre você, é sobre quem está contigo. Eu vou dizer de novo, a obra de Deus não é sobre você, é sobre quem está com você. Senhor, mas olha para mim, olha para o meu histórico, olha para o meu passado, olha para as minhas falhas, olha para as minhas limitações, olha para a minha falta de tempo. Ei, vamos trocar, vamos inverter de papel. Olha você para Ele. Ele pode, apesar de nós, Ele pode. Eu amo a história de Gideão. Quando Gideão está lá com medo, acovardado, o Senhor chama ele de homem valente. E o Senhor chama Gideão para fazer um negócio impossível, só para mostrar que foi Deus que fez. Querido, muitas vezes Deus vai te chamar, muitas vezes não, todas as vezes, Deus vai te chamar para coisas que são muito maiores do que a sua capacidade.
Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Deixa eu te dizer, se seus sonhos cabem no seu bolso, você está sonhando pequeno demais. Se você consegue pagar, financiar, se você é bom o suficiente para cumprir os seus sonhos, são pequenos demais. Deus nos chamou para sonhar com aquilo que é maior do que nós mesmos. E manter a nossa atenção nele é o que nos habilita a andar em fé para viver tudo isso. Muitas vezes a nossa incredulidade vem da nossa distração. Nos distraímos com nossas próprias fraquezas. E aí, distraídos com nossas próprias fraquezas, esquecemos quem é que nos chamou. Ei, quem chamou paga, quem chamou te dá poder, quem chamou realiza, é Ele que opera em nós. Não se distraia, querido. Não se distraia com as suas próprias limitações, amém? O C.S. Lewis disse uma frase que é o seguinte: afastar os olhos de nós mesmos e focá-los em Deus é o único caminho para a verdadeira paz. Você não vai encontrar paz olhando para si mesmo, você vai encontrar paz deixando de olhar para você mesmo e olhando para o príncipe da paz. Esse é o caminho. Sabe, isso está muito forte no meu coração. Estamos distraídos olhando para nós mesmos e considerando as nossas limitações. Pastor, o que isso tem a ver com adoração? Se você congrega nessa igreja há algum tempo, você já me ouviu falar que a adoração é a capacidade de ajustar o seu foco. Você para de olhar para o lugar errado e passa a olhar para o lugar certo. Quando você está distraído, você está fazendo contas e dizendo: como vai acontecer? Como é possível? Como pode? Qual é o caminho? Não tem como. Aí quando você coloca isso de lado e começa a adorar o Senhor, você fala: Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é capaz, Ele pode, Ele é o meu Senhor, meu amigo. E aí seu foco sai das suas limitações e o seu foco se torna o Senhor. Adoração é a ferramenta que Deus nos deu para redimir a nossa atenção. A adoração puxa de volta a nossa atenção de outras coisas e coloca a nossa atenção no Senhor. Abacuque, vamos ler Abacuque 2, versículo 1. Abacuque 2, versículo 1. O profeta Abacuque diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, a resposta que dará à minha queixa. No capítulo 1, Abacuque faz uma das orações mais malcriadas de toda a Bíblia. E aí ele pergunta algumas coisas para o Senhor, mas eu amo a atitude de Abacuque no capítulo 2, versículo 1, que ele diz: eu vou subir para a torre de vigia e eu vou prestar atenção para ver o que Deus vai dizer. Meu irmão, essa deveria ser a nossa posição dia após dia. Eu vou estar na torre de vigia, atento, olhando, focado naquilo que Deus vai dizer. Sabe, muitas vezes estamos nos perdendo porque a gente está vivendo de instrução do passado. O Waze já recalculou a rota e a gente ainda está seguindo a instrução do passado. Uma vez o Senhor falou sobre isso comigo, usando o exemplo de Abraão. O mesmo Deus que disse para Abraão: entregue Isaque, foi o Senhor que disse depois para Abraão: para. Se Abraão tivesse parado de ouvir o Senhor depois da primeira instrução, Isaque tinha ido. E tem muito Isaque morrendo porque às vezes a gente parou de ouvir o Senhor. Está com a mesma instrução de ontem. Sabe, querido, Deus ele não se contradiz, amém?
mas isso não te dá o direito de entrar num lugar de preguiça espiritual, de não querer buscar o que o Senhor está falando hoje. Qual a instrução dele para hoje? O Senhor Jesus nos ensinou a orar lá em Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual é o pão de hoje? É nossa responsabilidade, gente, fazer como Abacuque, subir para a torre de vigia e focar a nossa atenção naquele que é digno da nossa atenção. E como eu disse, a adoração te faz contemplar o Senhor, te faz ajustar o seu foco para prestar atenção no nosso Senhor. Amém? Você recebeu algo bom essa noite? Que bom, querido. Como eu disse, essa ministração eu acho que tudo isso que eu falei até agora aqui é uma introdução. E eu acho que a gente vai caminhar por esse trilho durante bastante tempo. Deus está querendo redimir a nossa atenção. E uma das armas para fazer isso é adorar o Senhor. Quando tudo estiver te distraindo, querido, tenta baixar o volume das outras vozes e levantar a adoração. Você vai ver, meu irmão. Às vezes, tudo que a gente quer é murmurar, é reclamar, é mostrar, é relatar como as coisas estão erradas. Experimenta nesse dia não dar voz para a murmuração e dar voz para o louvor. Esse mesmo pastor que eu citei no início, Bill Johnson, ele diz: se Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo, quem é que é entronizado no meio da nossa murmuração? Nós, quando adoramos, meu irmão, é como se nós liberássemos uma porta do céu na terra. Abaixa a murmuração, levanta o louvor, e isso vai colocar a sua atenção no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Obrigado a você que nos assistiu no YouTube.